Empate injusto e um puta frango no final tiraram os 3 pontos do Corinthians, que fez a melhor partida do ano no campeonato. Que tristeza, que decepção. E o Hugo, para mim, um dos maiores responsáveis. Vamos falar muito agora no pós-jogo desse Santos 1, Corinthians 1. Eu sou o Edu Oliver, a voz das arquibancadas, e desde já convido você, torcedor, a bater esse papo com a gente, a se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e ativar os sininhos e deixar o seu like para que você possa fazer parte desse time da voz das arquibancadas e juntos a gente analisarmos e trocarmos uma ideia sobre o que foi Corinthians 1 e Santos 1. Então assim, cara, é até difícil a gente gravar um pós-jogo depois de um primeiro tempo maravilhoso do Corinthians, onde o Yuri Alberto consegue fazer as coisas mais difíceis e errar as mais fáceis. A jogada do primeiro gol e do pênalti, a jogada foi sensacional, ele praticamente resolveu tudo sozinho e sofreu o pênalti. No pênalti ele vai de cabeça baixa, olhando pro chão e chuta pra fora. Marcelinho Carioca atrás do gol ficou maluco, que tava lá cobrindo, fazendo lá pela Cazé TV. E aí depois, na sequência, o Yuri vai e faz o gol, o mais difícil, né? Que é o que a gente costuma dizer, ele perde os fáceis e faz os difíceis. E aí o Corinthians, totalmente superior ao Santos, sai em vantagem no primeiro tempo 1-0. No segundo tempo, o Corinthians volta muito melhor do que o Santos. Continua dominando o jogo, poderia ter feito 2, poderia ter feito 3. O Santos partiu pro desespero, principalmente no final do jogo. E aí o Dorival conseguiu tirar o melhor jogador do time, Matheus Pereira Araújo, lá do Fortaleza, até me fugiu o nome dele, o Matheus, na camisa dele é Matheus. O cara joga demais, esse cara não pode ser reserva, e o Rodrigo Garro vai ter que comer muito arroz e feijão para retomar essa titularidade, porque entrou numa nhaca É isso, que nhaca ele entrou. Assim como o Charles, que aí matou o time do Corinthians, o Santos foi pra cima, e aí numa falta, imbecil, idiota, o Santos me empata o jogo num puta frango do Hugo Souza, que resultou aí uma vitória praticamente pro Santos, porque o empate pra eles é como se tivesse sido os 3 pontos, depois de um jogo totalmente superior do Corinthians. Então esse final de semana eu acho que esse resultado vai martelar muito ainda na cabeça do torcedor. Porque não dá para você jogar um clássico tão maravilhoso, fazer uma partida tão maravilhosa quanto você fez no primeiro e no segundo tempo, e no finalzinho do jogo você ser castigado. Mas futebol não é justiça, né? Muitas vezes ele é injusto, e foi injusto pro Corinthians esse empate. O que você, torcedor, achou? Foi justo o resultado? Não foi? Deixa nos comentários se foi justo ou não. É importante a participação de vocês e eu vou responder todos vocês que deixarem mensagem. Mas a sensação é frustrante. A gente cobrou muito o Corinthians depois do clássico contra o São Paulo. Que o Corinthians fez um grande primeiro tempo e no segundo tempo foi num Deus nos acuda. O Corinthians conseguiu empatar num outro frango do Hugo Souza pra mim. Porque contra o São Paulo, a cabeçada do Tapia lá, ele foi com o bracinho de jacaré. E hoje ele foi com a mãozinha de jacaré. Então 2 jogos, 2 frangos. Mas é isso que eu falo, torcedor. A falta de um goleiro experiente no banco de reserva, ele te coloca numa condição de titular absoluto. Então o cara de repente já não treina da forma que tem que treinar, o cara já não pula numa bola como ele tem que pular, o cara fica acomodado, porque ele olha pro banco e fala, ninguém vai me tirar. Então está na hora sim do goleiro do Corinthians ser um goleiro à altura, para a hora que o Hugo começar a tomar essas falhas, ele perder a posição, para ele continuar sendo o Hugo que ele foi tantas vezes decisivo. Ah, mas vai criticar o Hugo agora? Todo jogador está sujeito à crítica. Nenhum jogador está sujeito à crítica. E quando ele erra e falha, tem que ser cobrado também. Então são 2 frangos em 2 clássicos, o que não pode acontecer. Porque senão você complica um campeonato que o Corinthians poderia ter respirado bem indo aos 7 pontos. Agora fica com 5. Agora tem um Velo Clube em casa pela próxima rodada do Paulistão para tentar consolidar, quem sabe, essa classificação. Mas que sensação triste, chateado, empate amargo, sabor de derrota. Mas enfim, agora é levantar a cabeça, tomar uma ducha gelada e tentar esquecer um pouquinho esse jogo.
porque hoje era pro torcedor corintiano dormir feliz com mais 3 pontos. Mas infelizmente não foi dessa forma e o Corinthians empata o jogo. Quase que eu falo aqui, perde o jogo, porque é uma sensação de derrota depois de tudo que o Coringão fez. Mas é isso, galera. Esse aqui é um pós-jogo para vocês, uma análise rápida, mas com a participação de vocês que é importante. Então, todos vocês que deixarem mensagem, eu vou responder um por um para a gente poder falar desse pós-jogo Corinthians 1, Santos 1, Santos 1, Corinthians 1, né? Ai, Corinthians, quando parece que tudo vai, nada acontece. Mas enfim, bom jogo. Hoje eu gostei, tem que aplaudir os caras, porque correram, deram sangue, deram a vida. Mas infelizmente numa falha, num frango, a gente sofre o empate. Deixa aí nos comentários, grande abraço a todos, tamo junto. Vai, Corinthians! Bom final de semana a todos.